Bom dia, oitavo ano. Tudo bom com vocês? Nossa aula hoje é produção textual, tá? E lembrando que na sexta-feira passada nós iniciamos o conteúdo do terceiro bimestre. E o nosso conteúdo, né, que nós iniciamos é crônica humorística. Lembrando que eu falei o que é crônica, né? São aquelas histórias do nosso cotidiano que contém humor. Algumas crônicas estão vindo com umas pegadinhas, né? Umas pegadas mais críticas, né? Elas são apresentadas geralmente em revistas, jornais, né? Elas, é um clássico as crônicas virem nesse ambiente, mas também estão agora em toda a internet, né? Em vários sites. O público-alvo dela é de todos os leitores, não tem isso de uma faixa etária, um grupo, não. Tá atingindo a todos, certo? E eu deixei semana passada da página 90 a 96, ok? Nós vimos que na página 90 vem um pouco da origem da crônica no Brasil, a história um pouquinho de Zuenir Ventura. Na página 91, 92, inicia-se a crônica. E na 93, a nossa interpretação de texto. Então, vamos na página 91. Nós temos lá duas perguntas. Como você viu na página anterior, as crônicas costumam abordar assuntos do cotidiano. Que assuntos você imagina que poderiam ser tratados em uma crônica? E a segunda pergunta, o título da crônica a seguir é Um idoso na fila do Detran. Que situações você imagina que poderiam acontecer com um idoso na fila de um órgão público, como o Departamento Estadual de Trânsito, o Detran? Essas duas perguntas da página 91, elas são respostas pessoais. Então, quando nós voltarmos, que eu for dar visto no livro de vocês, eu irei olhar. Ok? Vamos partir para a página 93. 1. Após a leitura do texto, suas hipóteses sobre o que teria acontecido com o idoso se confirmam? É uma resposta pessoal. Se sim, me explique o porquê. Se não, me explique também o porquê. 2. Comente o que mais chamou a sua atenção na crônica. Vamos lá, aqui é uma resposta pessoal, mas o que chama atenção na crônica? O bem-humor, né? Aquele tom bem-humorado, né? Isso é o que mais tem que chamar a atenção dentro de uma crônica, mas aqui é uma resposta pessoal. 3. Na crônica, o narrador conta como se sentiu ao ter sido considerado idoso na fila do Detran. A. Por que as pessoas o julgaram idoso? Pelo simples fato, pela sua aparência, né? A aparência ela logo denuncia. Então, quando olharam para ele e viram, né, a aparência dele denunciou a idade dele, ou seja, as características físicas. B. Que sentimento ele demonstrou ter em relação a isto? Ele ficou irritado, ele ficou indignado, por um certo ângulo ele ficou surpreso. C. Explique por que essa situação o incomodou tanto. Porque ele não aceitava essa condição física, né? Essa aparência que ele tinha. Uma coisa que acontece muito com o ser humano, uma coisa é a nossa idade mental, outra coisa é a nossa idade física, né? O nosso corpo. Muitas vezes elas não caminham junto. A cabeça pode estar ótima, mas o corpo ele já está mais desgastado. E assim, aqui ainda mais ele se incomodou mais porque ele foi chamado, né? Ele não falou que ele tinha, né? Uma coisa também que irrita muito é quando alguém toca na sua ferida. Ele não queria ser chamado, ele não se considerava. E ele ser chamado ainda mais em tom alto, incomoda. 4. Na crônica, o personagem esperava que as pessoas protestassem diante do fato dele furar a fila. Como essa atitude geralmente negativa, né, essa furar fila negativa, o que favorecia?
Ele queria porque as pessoas não viriam como idoso. Então, que mostra? Ele só queria isso, que alguém protestasse para que pudesse falar assim, não, ele não é idoso, e ele se sentir bem. Em um trecho do texto, o narrador faz a seguinte afirmação: pelo menos alguma coisa se renova nessa idade. O que a renovação ele está se referindo? A renovação da carteira de motorista, né, que é o ponto principal. B. Com que intenção ele diz isto? Para poder lembrar que a idade é algo que se renova, gente. Não tem como o ser humano fugir da velhice. Todos nós iremos passar pela velhice. Então, assim, não tem como fugir. Página 94. O narrador cita o nome de pessoas conhecidas que, segundo ele, enfrentariam a mesma situação se estivessem naquele momento no Detran. Com que intenção ele citou todas aquelas pessoas? Por que ele citou? Para poder assim mostrar que as outras pessoas também passam por aquilo, né? No caso, ele queria se igualar a pessoas do seu meio, né? Meio jornalístico, intelectual, artístico, né? Políticos conhecidos. Então ele queria mostrar que as pessoas também passam por aquilo. É uma situação normal a todos. 7. O título da crônica é um idoso na fila do Detran. Qual é o efeito do sentido ao empregar o artigo indefinido? O sentido expresso pelo título seria o mesmo se empregasse o artigo definido? Quando eu falo um idoso, eu não estou dizendo a numeração, estou falando que é qualquer idoso na fila do Detran. E quando eu coloco o artigo definido, o que vai me dizer? Que eu vou estar especificando uma pessoa. Então, assim, eu estaria me referindo a alguém particular quando eu falo o idoso, tá? E quando eu falo um, pode ser qualquer idoso. 8. Observe o trecho a seguir, extraído da crônica. A gente acha que pode chegar aos 80, mas aos 100? Explica a função com que os parênteses foram utilizados. Esse parênteses ele foi utilizado para fazer o quê? Um comentário do narrador. Né? Ele está introduzindo um comentário do narrador. Somente isso. B. Que efeito de sentido a interrogação no final desse trecho expressa? A interrogação quer fazer o quê? É um questionamento, uma dúvida que se tem. Né? A possibilidade de uma pessoa conseguir viver até 100 anos. É possível? Sim, sabemos que sim, que é possível. Talvez seja mais difícil, mas não é impossível. É possível, sim. Aí tem aqui a atitude cidadã, tá, meus amores? Duas perguntinhas. Por que essas diferenças de idade estão relacionadas ao rito de passagem? Porque significa diferentes transformações da vida do ser humano. Então, isso é algo comum. E B, para você, qual a importância de ser humano vivenciar esses ritos de passagem? É uma resposta pessoal. Respondam, tá? Página 95. Em relação ao veículo de circulação da crônica, responda as questões. Onde a crônica lida foi publicada? Ela foi publicada em um livro. Em que outros veículos podemos encontrar essas crônicas? Em jornais, em revistas, em sites. A crônica costuma extrair esses temas do cotidiano. Que fato do cotidiano serviu de base para a construção dessa crônica? A ida do senhor a um Detran, né, para poder renovar essa carteira, essa carta de motorista. Tá? Já que tinha vencido, tem que fazer uma renovação. E ele foi lá para poder fazer essa renovação, na qual ele se sentiu incomodado pelo fato ocorrido. B.
Quanto tempo aparentemente duraram os acontecimentos narrados na crônica? Não foi muito tempo, foi só o tempo dele ser chamado ali na fila. Então, assim, foi algo muito rápido, porém na crônica foi bem relatado, mas não foi algo demorado, uma passagem de tempo. Foi só realmente aquele momento em que ele estava ali na fila e ele foi chamado à frente. 3. Uma crônica pode ter vários objetivos: divertir o leitor, emocioná-lo ou fazê-lo refletir. Qual das afirmativas a seguir está de acordo com a crônica lida? Aqui nós iremos marcar a primeira opção. Trata de um assunto do cotidiano de forma divertida, bem-humorada. Essa daqui só vem mesmo para trazer o bom humor. Ao tratar sobre o assunto cotidiano, a crônica de Zuenir Ventura apela para a sensibilidade do leitor. Explique de que forma ela faz isso. Ela está mostrando a forma de que aquela pessoa ela possa retratar a própria velhice. Né? É algo que incomoda o idoso, né? Porque ele não se sente idoso, mas porém essa crônica ela veio com bom humor, ela veio com uma leveza, ela veio com uma sensibilidade, né? Para que o leitor pudesse perceber. Página 96. Em um texto narrativo, como a crônica, a história pode ser contada por um dos tipos do narrador a seguir: narrador observador e narrador personagem. Transcreva um texto da crônica em que apareça a voz do narrador. Então eu posso pegar ali uma parte que diz assim: olhei em volta e procurei com olhos do velhinho, mas nada. De repente, percebi que o idoso, que era dama solitária, queria proteger o empurra-purra, não era outro senão eu. Então, quando ele fala assim, senão eu, você percebe que é a fala, a voz do narrador. Ok? B. Com base nesse trecho, qual é o tipo de narrador da crônica? Explique. Aqui é um narrador personagem. Ele está relatando o acontecimento. Ele está aqui falando que aconteceu com ele. Tanto que no final ele diz, não era outro senão eu. C. Se o tipo de narrador dessa crônica fosse outro, o que mudaria na narrativa? Iria mudar a perspectiva sobre o olhar, como a história seria contada, ok? Isso muda, porque quando é o personagem, é ele que está vendo, ele que está contando, o narrador não. Ele está observando e ele conta. E o personagem, ele conta o que acontece com ele. Ele não vê, ele vivencia. 6. Em diversos momentos, o narrador apresenta falas e ou situações. Observe o trecho. Assim, onde é que eu estava mesmo? No Detran, diz outra voz. De quem você acha que é a voz citada pelo narrador? Aqui é uma resposta pessoal, mas pode ser a voz do próprio narrador, pois ele é que sugere esses pensamentos, né? Ele que está falando consigo mesmo, ou alguém que introduz, né, o que está contando a história. Então aqui a gente supõe que seja a voz desse narrador. 7. Que elemento dessa esfera jornalística podemos identificar em uma crônica? E da esfera literária? É uma temática do cotidiano, né? É um elemento jornalístico, né, da crônica. E a preocupação dessa linguagem foi uma linguagem de jogo de palavras, uma linguagem mais verbal, uma linguagem que traz uma sensibilidade para o leitor. Né? Então, são elementos importantíssimos. Corrigimos. Então, para casa, dever de casa, eu vou deixar o quê? Que vocês finalizem essa interpretação. Página 97 até a 100. Tá? Página 97, deixa eu ver, 97 até 100. E no final, na semana que vem, nós iremos corrigir, ok? Um beijo a todos, 97 até 100.